Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings no Brasil e bióloga graduada pela Unicamp. E nesse vídeo hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a psoríase, uma doença de pele considerada crônica e autoimune pela medicina tradicional, mas que aqui na medicina integrativa nós temos uma outra visão. Você ainda não conhece a minha história. Eu tive psoríase por quase 8 anos e me curei sem tomar nenhum medicamento, tratando as reais causas, os conflitos biológicos por trás dessa doença. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like nesse vídeo e fica até o final que eu vou te contar a minha história, eu vou te contar se a psoríase ela tem cura, se ela não tem cura e quais são as causas biológicas por trás, que a medicina tradicional ela não sabe informar, isso não é divulgado. Você ainda não conhece a minha história. Eu sofri com a psoríase e várias outras doenças de pele por quase 8 anos. Eu tentei tratar por muito tempo pela medicina tradicional, com dermatologistas, medicamentos, né? Eu tomava uma série de medicamentos, já tinha passado por tratamento de injeção, corticoide via oral, pomadas. Eu tinha que tomar antialérgico todos os dias, que parecia que tinham passado pó de mico em mim, né? Você que tem alguma doença de pele sabe como coça, como é horrível. A minha psoríase, ela era principalmente palmo-plantar. Eu vou deixar uma foto aqui para você de como era, principalmente as minhas mãos, tá? Vou deixar aqui. Tive também nos pés alguns episódios bem intensos, mas era principalmente na região palmar. Tinha também dermatite, doenças de pele pelo corpo inteiro. Teve uma vez, inclusive, que atacou no meu rosto, eu fiquei com o rosto deformado. Então, eu já passei por uma boa luta nesse processo aí, em busca do meu processo de cura. Parecia que tudo ia piorando. E eu comecei a ficar meio desanimada e intoxicada de medicamentos, e aí começam a vir os efeitos colaterais das medicações. E aí chegou um momento em que a minha dermatologista ela falou assim para mim, Thaís, a gente vai ter que passar por uma medicação mais forte. E aí eu falei, não, chega, eu me recuso, eu não vou tomar essa medicação. Eu não aguento mais, o meu organismo ele já está intoxicado, eu vou dar um jeito definitivo, eu vou mudar a minha visão, eu vou dar um jeito nisso, eu não quero tomar esse medicamento, eu não vou tomar esse medicamento e eu vou melhorar de um outro jeito. No momento da minha vida, parece que virou uma chavinha dentro da minha mente e eu realmente falei, chega, eu não aguento mais. Então, internamente, eu estava muito decidida a me curar e fui em busca de tratamentos alternativos, tá? Porque pela medicina tradicional eu já não estava tendo nenhum resultado. Então, eu falei, se eu quero mudar, ter resultado, se eu quero melhorar, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não acreditava que a minha doença ela não tinha cura. Porque eu me espelhava principalmente na minha avó. A minha avó, ela passou por um processo muito difícil na vida dela e por muitos anos ela tinha a pele da mão inteira lotada de escoriação. Era até pior do que a minha. Eu mostrei a foto aqui para vocês. A da minha avó, ela era pior. E aí depois chegou um momento da vida dela em que ela resolveu os conflitos que ela estava vivendo e naturalmente ela se curou. Tinha diagnóstico, não tinha um nome da doença dela, e sim a gente via as escoriações na mão dela. E ela simplesmente se curou. Minha avó se curou sem tomar remédio, sem nenhum médico, ela se curou sozinha. Eu também posso. Então, a minha avó, que hoje ela tem 90 anos, é, foi a minha maior inspiração nesse processo. E aí virou essa chavinha na minha mente, eu falei, vou dar um jeito nisso. Fui em busca de tratamentos alternativos, e quando eu encontrei o tratamento Seven Healings, e eu tratei exatamente as causas biológicas da minha psoríase, eu me curei definitivamente em 4 sessões. Mas quando eu me curei, eu falei, gente, eu preciso expandir isso. E foi quando eu iniciei as minhas formações em saúde integral, fui fazendo especializações nessa área e hoje eu sou uma das especialistas e pioneiras dessa técnica no Brasil, a técnica em que eu me curei e que hoje eu ajudo os meus pacientes a se curarem, tá? Mas é uma outra visão, totalmente diferente da medicina tradicional. Nós, na medicina integrativa aqui, de acordo com os estudos do Dr. Hammer, que é um médico alemão, ele já comprovou por meio de tomografias cerebrais que toda doença ela resulta de um conflito biológico, de um choque, de algum estresse vivido por você que te pegou de forma inesperada, tá? Alguma situação ali que você não conseguiu lidar em algum momento da sua vida, junto de uma emoção negativa que você não soube lidar, que fica registrada no seu corpo. Então, primeiro a gente tem que entender aqui que tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, gente, na nossa vida, vai sendo registrado pelo nosso corpo e pelo nosso cérebro.
Isso desde lá da concepção, quando você é um embrião, até a idade atual, tudo vai sendo registrado pelo nosso corpo. E chega um momento em que esses registros, eles vão sobrecarregar, é como se o HD do nosso corpo, ele transbordasse. E aí ele vai se sobrecarregar e vai manifestar no corpo em forma de sintomas. E quando você vivencia esse conflito e você não consegue, o seu corpo não consegue resolver por completo, ele vai continuar lançando, disparando sintomas até você resolver esses conflitos por completo no seu corpo. Esses registros que ficam no seu corpo e mente são as reais causas dos sintomas e das doenças. Tá bom? Então, o que a gente vê no quadro específico da psoríase? Nós vemos dois ou mais conflitos de perdas ou de separações ao mesmo tempo em fases diferentes. Nossa pele, ela tem ela tem a função de conexão entre o meio interno, nosso meio interno e o meio externo. Então ela representa os nossos relacionamentos. Conflitos envolvendo pele, eles envolvem esses conflitos que eu falei para vocês, de contato e separação. Como se alguém que eu amasse fosse literalmente arrancado da minha pele. E aí vem essa descamação, refletindo esse conflito de separação. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Na lesão da psoríase, o que a gente vê? A gente vê uma parte da lesão esbranquiçada e a outra parte da lesão avermelhada. Esse duplo padrão da psoríase, da lesão, ele reflete esse duplo conflito de separação. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tenha perdido a minha mãe. Eu perdi a minha mãe, foi um choque, um conflito brusco, inesperado que o meu corpo registrou. Esse trauma. Eu tô ali na fase ativa do conflito que a gente chama. Eu tô vivenciando o estresse. E aí a minha pele ela começa a responder com a descamação e vem a parte branca da lesão. Só que aí eu consigo lidar com esse conflito, eu passo pelo processo de luto e a hora que eu tô quase resolvendo por completo, vem um segundo conflito de perda, um segundo conflito de separação. Quando o meu corpo está tentando resolver o conflito, o tecido ele começa a ficar vermelho com esse retorno do contato perdido, então o corpo resolvendo, mas a hora que ele está resolvendo e fica vermelho, vem um segundo conflito e fica branco de novo. Então esse padrão da psoríase ele reflete esse duplo conflito de separação em fases diferentes e ao mesmo tempo, pelo menos dois conflitos, tá? Simultâneos ali. Em sessão eu consigo identificar essas causas, são geralmente mais de um evento, tá? Isso vai variar muito conforme cada pessoa, mas é exatamente esses conflitos biológicos que eu identifico em sessão e trato. Conflito de perda ou de separação, a gente tem dois tipos de conflitos que podem acontecer aqui. Ou quando você tem uma perda inesperada, quando você perde o contato, quando você se separa de alguém querido, né? Então seria essa perda do contato desejado, ou quando você tem o contato com alguém que você não gosta e você quer se separar dessa pessoa, só que você não pode, você não consegue por algum motivo. Esse contato indesejado, ele também pode ser um conflito de separação. Então, na psoríase, nós vemos dois ou mais conflitos de perda e de separação ao mesmo tempo. Lembrando, então, que pode ser queria o contato dessa pessoa, mas perdi, ou não quero mais esse contato com essa pessoa, mas eu não consigo me separar. Podem ser esses dois tipos de situação. O local da lesão no corpo vai mostrar aonde o seu corpo ele sentiu esse conflito emocional. Por exemplo, lesões na parte externa do corpo, por exemplo, cotovelo, região aqui da parte de fora da mão, ou na parte das pernas, por exemplo, refletem geralmente, não é via de regra, mas geralmente essa questão de querer me afastar de alguém, sabe? Quando a gente faz assim, quero me afastar dessa pessoa, não posso, quero afastar a pessoa e não posso. E aí vem as lesões nessas partes mais externas, ou na perna, fazendo aqui uma analogia, como se fosse quero chutar essa pessoa, tá? No pé também geralmente tem esse sentido. Ou quando as lesões elas são na parte mais interna aqui, ou aqui nos braços, ou na parte aqui das mãos,
tá? É quando você queria ter o contato com a pessoa e perdeu esse contato. Então, é quando você dava a mão para a pessoa de forma simbólica ou de forma real mesmo, quando você queria essa pessoa. Vamos supor no exemplo em que eu falei que eu perdi a minha mãe, eu dava a mão para minha mãe, eu tinha esse carinho com ela e a perdi. Então, pode vir a lesão nessa parte interna da mão, que geralmente nessas regiões mais internas é querer esse contato. Eu queria, mas eu perdi. E o contrário, na parte de fora, eu não quero mais esse contato. Eu não quero, mas eu não consigo me livrar. Então, o corpo ele responde a essas situações. O que é o padrão das suas lesões? Coloca aqui nos comentários para mim. Isso também vai ajudar a gente a entender o conflito original. Então, o nosso corpo ele dá sinais, tá? O local da lesão ele não é por acaso. As suas lesões elas não acontecem por acaso e do nada. Nunca é do nada. Sempre tem um porquê. Sempre tem um para quê. Sempre tem um sentido biológico. O corpo, ele é inteligente, o nosso corpo, ele não ataca a gente. Vem o sintoma para mostrar, opa, resolve a causa original, você precisa resolver essa causa original. O seu corpo, ele não entende que já passou esse evento, ele não tem essa noção de tempo e espaço no nosso cérebro. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele não entende que já passou, se foi uma situação que você vivenciou aos 2, 3 anos de idade, que foi o que aconteceu comigo, uma das raízes, uma das causas do meu quadro de psoríase aconteceu lá com 3 anos de idade, quando os meus pais se separaram. Então, o corpo não entende que já passou o evento. Então, ele vai continuar lançando, disparando esse sintoma para você resolver essa situação que está guardadinha lá no seu cérebro inconsciente. E o seu corpo não esquece. Mesmo você achando que você resolveu, que você já lidou com essa situação, o registro, a marca do evento, ela fica registrada no seu corpo e no seu cérebro. Enquanto você não resolver isso, biologicamente, você não consegue se curar. Quando a gente trata as reais causas, esses conflitos biológicos que ficam registrados no nosso corpo e mente, a gente ativa a autocura natural do corpo e os sintomas, eles são muito organicamente, muito naturalmente, eles vão sendo eliminados, porque é um processo natural, é um processo resolutivo natural do corpo. Esses são princípios biológicos, é a aplicação das leis universais e biológicas e dos princípios milenares da autocura de forma inteligente. Quando a gente trata essas causas, os sintomas eles cessam como consequência. Tá? O que acontece é que a medicina tradicional, muitas vezes ela não sabe disso, isso não é divulgado. As reais causas que o Dr. Hammer ele comprovou por meio de tomografias cerebrais são estudos, isso é ciência, não é muito divulgado. E aí a medicina tradicional coloca como causa idiopática, causa desconhecida ou causa genética, quando na verdade aqui para nós da medicina integrativa as causas são muito nítidas, porque é biologia, é fisiologia do corpo, e a biologia ela explica absolutamente tudo. Isso é ciência. Então, quando eu tratei essas reais causas da minha psoríase, que envolvia muitos conflitos de separação, o meu quadro envolvia o processo de separação dos meus pais, que eu tive aos 3 anos de idade. Então, o nosso corpo ele não esquece dessas situações. E quando a gente não resolve, a gente não ouve nosso corpo, ou a gente não sabe ouvir, ou a gente não vai pelo caminho certo, o que acontece? O medicamento ele atua somente superficialmente no sintoma. O medicamento ele não trata essa raiz biológica que eu estou aqui passando para vocês. Por isso que o sintoma ele alivia por um tempo, mas ele não passa completamente, porque ele não atua nessa raiz biológica aqui. Então é como se a gente estivesse camuflando o sintoma. E essa raiz biológica aqui da psoríase, esse duplo conflito de separação, está gritando para ser resolvido do seu corpo, às vezes desde lá da sua infância, e você não resolve. Enquanto você não resolve essa causa, seu corpo vai lançando, vai disparando o sintoma. E aí a gente tem os quadros crônicos. Por muito tempo na minha vida, eu ignorei as minhas emoções. Eu não procurei um psicólogo, eu não procurei um terapeuta integrativo. Eu não tinha muito esse conhecimento de que o meu processo emocional estava diretamente ligado com a minha crise de psoríase. E quando eu tratei
corpo, mente e emoção junto por meio de um tratamento integrativo, a minha cura ela se fez possível de uma forma muito natural e orgânica. Por quê? É um processo interno, inato, que nós temos de autocura. E quando a gente tem esses conflitos que a gente vivencia na vida, é como se fizesse literalmente bloqueios no nosso corpo e mente que impedem o corpo de voltar ao funcionamento normal dele. Enquanto isso não é resolvido, o corpo não volta ao normal. E quando a gente libera esses bloqueios em sessão, e isso eu faço em sessão, tá? O seu corpo ele volta a ter condições de se autorregular normalmente, você resolve esses conflitos. E o seu corpo ele vai eliminando esses sintomas de uma forma muito natural, orgânica e definitiva. Foi o que aconteceu comigo e o que acontece com os meus pacientes que passam em tratamento comigo. Psoríase tem cura? Claro que tem cura. Eu sou a prova viva disso, os meus pacientes também, toda a comunidade Seven Healings, nós temos inúmeros registros de cura da psoríase. E para a gente tratar definitivamente uma doença considerada crônica ou considerada que não tem cura pela medicina tradicional, nós precisamos tratar a origem biológica disso. Precisamos tratar corpo, mente e emoção, aquelas emoções mais profundas, sim, que ficam registradas no nosso corpo, você querendo ou não, você acreditando ou não. Isso é fisiologia, isso é biologia natural do nosso corpo. Sofre também com doenças de pele, saiba que sim, é possível tratar completamente. A sua doença, ela tem cura, tá? Muitas vezes o que acontece é que a medicina tradicional divulga o contrário, mas não caia nisso, não acredite nisso, porque com isso você bloqueia o seu processo de cura. Se eu me curei, você também pode se curar. Se os meus pacientes se curam, você também pode se curar. Mas você precisa querer estar aberto ao processo, estar aberto a esse novo olhar. Não adianta você continuar só tomando o medicamento, porque o medicamento ele vai atuar somente no sintoma. Para a cura acontecer, a gente precisa tratar muito além do sintoma. Precisamos considerar a sua história de vida, a fisiologia natural e biológica do seu corpo, a sua mente e investigar e tratar as emoções mais profundas, unindo tudo isso num tratamento integrativo completo. Assim a cura ela se faz possível. Você quer definitivamente realmente se curar? Se você está disposto a se abrir para o novo, olhar para dentro de você para resolver essas questões que você vivenciou na sua vida que foram desagradáveis, que estão te gerando a real causa da sua psoríase, sim, a sua cura também se faz possível. Você realmente quer iniciar esse processo interno de cura? É possível, vai atrás. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas você não pode continuar pensando em tratar somente superficialmente com o medicamento, porque o medicamento não é curativo, ele é paliativo. Por isso que você pode ter aí psoríase desde os seus 3 anos de idade. Eu trato pacientes que têm essa doença há 20, 25, 30, 35 anos, gente. Por quê? Porque o medicamento não vai desbloquear a causa, não está tratando a origem. A gente precisa olhar muito mais profundamente para a cura se fazer possível. Então, se você está aí, chegou até o final desse vídeo, se está ainda sem esperança em relação ao processo de melhora e a cura, que esse vídeo seja uma injeção de ânimo, que seja uma nova perspectiva, que sirva para abrir a sua mente de que sim, é possível, você pode superar a sua doença. O seu corpo, ele é sábio, confia na sabedoria do seu corpo e busque o caminho certo para você se curar, indo muito além do sintoma. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo seu comentário. Eu vou responder com todo carinho. Se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.